Então, ainda sobre o tema anel de desgaste, por que bombas de baixa vazão sofrem mais com a folga desses anéis? A folga do anel de desgaste tem um impacto muito maior em bombas de baixa velocidade específica do que naquelas bombas de alta velocidade específica. Vamos então entender por que isso acontece, para que possamos direcionar mais atenção à questão da folga do anel em bombas de baixa velocidade específica. Então, recordando, a velocidade específica não é a rotação da bomba. Não está relacionado com a rotação da bomba diretamente, mas sim com um número que classifica o projeto do rotor, relacionando a vazão e altura manométrica. Então, basicamente, temos dois tipos de velocidade específica, chamada velocidade específica baixa. Os rotores são projetados para baixa vazão e alta pressão, e o escoamento é predominantemente radial. A alta velocidade específica, os rotores são projetados para altas vazões e baixa pressão. O escoamento se aproxima do perfil axial. Então, a baixa velocidade específica, o fluxo resultante do rotor é radial, e a alta velocidade específica, o fluxo é no sentido axial. Tende ao sentido axial. Então, aqui recordando, nessa figura, aqui nesse conjunto de figuras, a gente classifica, então, os rotores em função da sua velocidade específica. Observando aqui, a velocidade específica aqui na unidade internacional, indo de 500 a 20.000, e a gente observa que em baixa velocidade específica os rotores são muito radiais, sentido perpendicular ao fluxo da entrada do rotor, e à medida que essa velocidade específica vai aumentando, a largura dos canais vai aumentando, a relação entre o diâmetro efetivo em relação à sucção também vai reduzindo, e aí vamos para uma bomba puramente axial. Uma coisa que a gente pode observar também aqui, que o anel de desgaste existe em projetos desse tipo, tá? Mas quando a gente aumenta muito a velocidade específica, praticamente inexiste mais o anel de desgaste. Isso é uma prova de que o anel de desgaste ele tem uma importância predominantemente alta em baixas velocidades específicas. Então, aqui, a importância do anel, a sua folga e a velocidade específica. Mostrando aqui de uma forma genérica, aqui um rotor, né? Um corte no sentido longitudinal, e os anéis de desgastes estacionário e rotativo. Aqui, esse conceito aqui é uma bomba que tem anel tanto na dianteira quanto na traseira. Então, a gente observa aqui na parte externa, aqui na saída do rotor, a gente tem a região de alta pressão, e no olho do rotor, claro, temos uma região de baixa pressão. Então, através do anel, existe uma passagem parcial de líquido que retorna para a bomba. Então, ele fica fazendo praticamente um movimento circular, uma coisa rotina. Então, sai daqui, passa pelo anel de desgaste e volta para a sucção. E esse refluxo, né, proveniente do anel de desgaste, a gente pode entender como se fosse o cálculo de um vazamento através de um furo, por exemplo. No caso, a gente tem uma passagem aqui que é uma folga de um disco, né? Então, proveniente entre a relação do diâmetro do anel estacionário e o anel rotativo. E a gente pode entender que esse fluxo aqui, esse refluxo, vamos chamar assim, ele é a função da diferença da pressão da descarga e da pressão da sucção. Então, todo esse vazamento que existe, que fica recirculando no interior da bomba, a gente pode entender como aqui a fórmula QL, que é a vazão através do anel de desgaste. E aí a gente tem uma relação de proporcionalidade, que é a função da raiz quadrada da pressão da descarga menos a pressão da sucção. Então, o que a gente pode, observando essa fórmula, o que a gente pode notar é que a vazão do vazamento através do anel de desgaste é proporcional à raiz quadrada da pressão da descarga menos a pressão da sucção. Então, quanto maior for essa diferença, maior é a vazão de recirculação. Como a velocidade específica se relaciona com a folga? A pressão diferencial, né, entre a câmara de alta pressão e a de baixa pressão. Pressão no interior da bomba, pressão na região da sucção da bomba. Então, em bomba de baixa velocidade específica, a pressão gerada é muito alta. Isso cria um grande diferencial de pressão entre a descarga e a sucção, forçando uma quantidade significativa de fluido a passar pela folga do anel e retornar à sucção, conforme vimos na fórmula anterior. Ok? Então, falando em termos de proporção, um exemplo, a proporção do fluxo para uma mesma folga,
A vazão de recirculação em uma bomba de baixa vazão, baixa velocidade específica, representa uma porcentagem muito maior da vazão total do que em bomba de alta velocidade específica. Em outras palavras, a perda de 1 litro de recirculação em uma bomba de baixa velocidade é muito mais significativa que uma bomba que desloca 10 litros de baixa velocidade específica, do que para uma bomba que desloca 100 litros. Ok? Então, perder 1 litro em 10 litros deslocado tem uma significância. Perder 1 litro em 100 litros deslocado tem outro aspecto. Então, essa é a diferença entre uma bomba de baixa velocidade específica e de alta velocidade específica. Então, observando aqui mais uma vez, só para observarmos, então tem uma bomba radial, que vai dar um ΔP maior, né? Então, a importância do anel vai se tornando menos significante à medida que a velocidade específica vai aumentando. Chega um momento que não existe mais anel de desgaste, que são as bombas puramente axiais. Então, esse é o gráfico que vai estar mostrando para a gente a redução da eficiência em função da folga do anel de desgaste, de acordo com a natureza da bomba, ou seja, a sua velocidade específica. Então, aqui está mostrando um gráfico que na abscissa eu tenho velocidade específica e na ordenada aqui eu tenho o valor da perda de eficiência. E tem uma reta inclinada que representa aqui, para efeito didático, 1,5 vezes a folga padrão, a folga que a bomba normalmente sai da fábrica, e 2 vezes a folga padrão. Então vamos ver o impacto que tem essas folgas em relação à velocidade específica da bomba. Então vamos aqui, em primeiro lugar, começar com uma velocidade específica de 1.000 com a folga padrão, a folga de 1,5 vezes a folga padrão. Então, o que é que eu espero de uma bomba que tem velocidade específica de 1.000? Ela vai, se ela tiver uma folga no anel, que é 1,5 vezes, ela vai perder cerca de 3,5% de eficiência, ok? Então, estamos falando aqui uma bomba com 1.000, vai me dar aqui uma redução de eficiência, cerca de 3,5%. Se estivermos falando de uma bomba de velocidade específica de 3.000, por exemplo, que é esse caso aqui, olha o que vai acontecer. A perca de eficiência é um pouco maior que 1%. Então, estamos comparando para velocidade específica diferente, a mesma folga de anel, aqui a perda de rendimento. Tá? Se eu estiver falando com a folga agora na velocidade específica de 1.000, com a folga de 2 vezes a folga padrão, eu estou falando de uma perda de rendimento de mais de 8%. Ok? 6, 7, 8, mais de 8%, então cerca de 8,5% de rendimento, se eu estiver falando de uma folga 2 vezes maior. Enquanto com a bomba de 3.000, com a folga 2 vezes maior do que a padrão, eu vou ter uma perda de rendimento um pouco maior de 2, cerca de 2,5% aqui. Ok? Então, é importante que tenhamos atenção para dar o devido valor e usar critérios mais ajustados, mais apertados, quando estivermos falando de bomba de baixa velocidade específica. Então, no quesito anel de desgaste, o especial atenção deve ser dada a bombas de baixa velocidade específica. Então, isso é muito importante. A folga do anel numa bomba de baixa velocidade específica, tanto quando você é mais criterioso, você reduz a recirculação, né? Aumenta, você pode ser mais criterioso no projeto, em termos de material, em termos de desenho do anel, né? E, além disso, você preserva o efeito de mancal também, que o anel proporciona. Então, no quesito anel de desgaste, especial atenção deve ser dada a bombas de baixa velocidade específica. Então, essa é a mensagem que trazemos nessa apresentação.